Nem metade das pessoas chamadas para corrigir defeitos nos automóveis atendeu à convocação. O chamado recall tem sido ignorado muitas vezes, o que pode pôr em risco, inclusive, a segurança do brasileiro. Para evitar situações como essa, o governo federal anunciou novas regras. Há pouco mais de um ano, o advogado Dorival Alves de Souza recebeu em sua casa uma carta da concessionária convocando para que ele levasse o carro para trocar uma peça. Foi detectado a necessidade de eu levar o meu veículo a uma concessionária para que lá pudesse ser reparado. Mas, diferente de Dorival, a maioria dos consumidores não atende o chamado dos recalls. No setor de automóveis, dos mais de 9 milhões de consumidores chamados para reparos em seu veículo, menos da metade, ou seja, apenas 48% fizeram a troca. Isso significa que muita gente está dirigindo veículos com defeito, colocando em risco a sua vida e de outros motoristas. Novamente, o setor de automóveis continua liderando o chamamento para o recall. E portaria nesse sentido foi assinada hoje entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura. A iniciativa visa elevar o padrão de qualidade e de segurança do consumidor e aumentar o índice de atendimento às solicitações. Ela vai permitir o uso do sistema do Denatran, do sistema do Renavan, para que haja essa informação de quem é o atual proprietário. Então, as informações vão vir do fabricante para o Denatran vai ter um módulo recall e, a partir desse módulo, ele vai acionar o novo proprietário. Não é só sobre veículos esse projeto, mas eu acho que do campo dos veículos é mais ilustrativo da necessidade das pessoas, dos consumidores, despertarem para a necessidade de, havendo recall, realmente atenderem esses chamados. Após um ano, o aviso vai ficar registrado no documento do carro. E isso poderá dificultar a venda e a transferência do veículo. Além disso, a indústria vai ter que informar a necessidade do recall primeiro para o governo. Vai permitir que as empresas tenham acesso a um sistema do Renavan para comunicar e alterar essas campanhas de recall, e o Denatran vai comunicar aos consumidores. Está cada vez mais jovem no Brasil a população que morre vítima de acidentes no trânsito. A maioria são homens com até 25 anos de idade. A educação e o rigor na fiscalização são apontados pelos especialistas como a solução para diminuir o número de acidentes e também de mortes. Vitor tem 21 anos. Há 3 dirige por São Paulo. Com pouco tempo de habilitação, o estudante já provocou um acidente de carro. Ele fumava e conversava com um amigo quando não viu que o carro da frente havia parado. No que eu olhei para frente, não deu tempo de parar. O carro acabou patinando. Ninguém se machucou. É. No Brasil e no mundo, homens jovens com idade até 25 anos representam 73% das mortes em acidentes de trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Em 2017, morreram nas vias brasileiras mais de 35 mil pessoas. 83% eram homens, de acordo com o Ministério da Saúde. Os números colocam o Brasil em terceiro lugar entre os países com trânsito mais letal, atrás apenas da Índia e China. Os dados também mostram que estamos bem longe de cumprir a meta da ONU de reduzir pela metade o número de vítimas de acidentes de trânsito de 2011 até o ano que vem. Vale lembrar que de 2011 a 2017 a redução foi de apenas 18%. Além das mortes, a violência no trânsito custa caro aos cofres públicos. Das mais de 182 mil internações no SUS, 78% são de homens em decorrência de acidentes. Nos últimos 10 anos, isso custou 3 bilhões de reais ao SUS, segundo o Conselho Federal de Medicina. A prevenção seria a educação. A principal é a educação. E a educação, como prevê o Código Brasileiro de Trânsito, desde os 5 anos de idade até a universidade. Isso tudo faz com que o menino vá chegar aos 18 anos com muito mais responsabilidade, mais cidadão, entendendo o que é a mobilidade humana, qual a necessidade da mobilidade humana. E não
de usar o carro como hoje, né? Usar o carro como um brinquedo. Foi da pior maneira que Vitor se educou no trânsito. Depois do acidente, ele diz que ficou mais prudente. Dirijo com mais cautela, mais devagar. Também não vale a pena ficar correndo, né, em São Paulo. Nem em São Paulo e nem em nenhuma outra cidade do país. E outro dado preocupante revela que mais de 2.000 pessoas morreram por causa de acidentes de trabalho em 2017, ano em que foram coletados os dados mais recentes. O governo federal estuda medidas para reduzirem até 90% as normas de segurança no ambiente de trabalho. Há 20 anos, a história de vida do José mudou. Era motorista de caminhão, mas um acidente durante o trabalho o deixou paraplégico. Hoje, ele vive numa cadeira de rodas. Estou passando pela frente do meu caminhão, o rapaz veio, bateu na traseira do meu caminhão, daí empurrou meu caminhão para cima de mim, aí meu caminhão saiu fora da pista, o dele ficou. Resultado desse acidente, eu fraturei a bacia, a coluna L3, L4. A história de José é mais comum do que se imagina. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a cada 48 segundos acontece um acidente de trabalho no Brasil. E a cada 4 horas, pelo menos uma pessoa morre por esse problema. O último dado disponível aponta que só em 2017, mais de 2.000 trabalhadores morreram em consequência de acidentes. As maiores causas são choques elétricos, afogamentos, explosões, queimaduras, quedas. E a situação deve se agravar ainda mais. O governo federal já sinalizou que pretende diminuir as normas de segurança do trabalho em até 90%. A alegação que os custos para as empresas são altíssimos. O discurso chamou a atenção do Ministério Público do Trabalho, que recebeu a iniciativa com preocupação. O Ministério Público do Trabalho tem acompanhado porque entendemos que nós não precisamos de flexibilização, nós precisamos de uma melhor definição de quais são as regras, quais são as obrigações que são devidas pelas empresas nas várias atividades econômicas para que os meio ambiente do trabalho sejam seguros, sadios e a prestação de serviços em toda e qualquer atividade seja realizada em condições que não adoeçam ou mutilem os nossos trabalhadores. E daqui a pouco, em Paracatu, moradores do povoado do Cunha se unem para realizar obra de embelezamento da entrada do povoado. O Hospital Municipal de Paracatu realiza projeto de pet terapia com pacientes. E ainda, cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem com a doença do século, a depressão. Os detalhes já já. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Com seu IPTU em dia é que fazemos uma cidade melhor para todos. Os recursos do IPTU que você paga ajudam na construção de obras importantes para Paracatu. O seu IPTU ajudou na construção de várias pontes na zona rural de Paracatu. Tempos precisava dessas 2 pontes, tão lindas como ficou, né? Então, isso aí traz prosperidade para a região. O seu IPTU ajudou na construção de várias UBSs em vários bairros da cidade. Com estas UBS agora, nós temos saúde e qualidade de vida bem mais perto da gente. O seu IPTU ajudou a pavimentação asfáltica de várias ruas da cidade. Antes do asfalto era só poeira e lama. Agora está tudo bem melhor. Asfalto também é qualidade de vida. O seu IPTU ajudou na reforma do pronto-socorro do hospital. Essa reforma do Hospital Municipal já era necessária há muito tempo. Agora é realidade. É mais segurança e saúde para todos. Há ainda muitas outras obras que foram construídas com os recursos do seu IPTU. Fique atento às datas de pagamentos e descontos. Com seu IPTU em dia é que fazemos uma cidade melhor para todos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. O portal de notícias MB News chega a São Paulo, um dos maiores centros financeiros do Brasil e do mundo. Dinâmico e interativo com notícias atualizadas, o MB News São Paulo traz os principais fatos do momento que realmente interessam aos paulistas. O ranking das principais fontes de notícias do país e do mundo você encontra aqui no mbnewssãopaulo.com. Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu. De 3 a 7 de julho, no Largo do Rosário, você vai curtir grandes shows, oficinas e artes, festival de música, mostras de dança, teatro e o melhor da gastronomia regional. Venha se divertir e se emocionar com a 6ª edição do maior festival cultural do Noroeste de Minas. Realização: Sebrae, Adesp e Prefeitura de Paracatu.